Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo recusou a oferta da Arábia Saudita por Rony. Essa oferta aconteceu antes do fim da janela de inscrições por lá. O nome do time não foi revelado. O que eu posso contar com exclusividade é que essa oferta girava na casa dos 5 milhões de dólares. O Clube Saudita procurou o pai e empresário do Rony para demonstrar interesse. O Hércules falou, conversem com o Atlético. Se vocês avançarem por lá, vocês nos avisem e a gente pode ter alguma discussão em relação a salários. Nem houve essa necessidade, o Galo optou por recusar a proposta de 5 milhões de dólares, entendendo que o Rony vai ser peça importante. Se não em 2025, na próxima temporada. Jogador contratado do Palmeiras, viveu bons e maus momentos, mas nesse momento, especialmente depois daquele processo na justiça contra o próprio Atlético, a verdade é que ele perdeu um pouco de espaço. Além dessa oferta de um time saudita, o Al Rayyan do Catar também demonstrou interesse, mas nem chegou a fazer proposta. Nos últimos dias também houve uma consulta de um time mexicano que queria contratá-lo por empréstimo. O Galo disse que não existe a menor chance de emprestar o Rony. Leonardo Moratti, boa noite. Nicola, notícias do Galo. Estou cansado de apanhar das meninas em todos os quesitos. Sai Vitor, Brax, Rony, Júnior Santos, Arana, Igor, enfim. Deixa eu contar uma sobre o Rony. O Rony foi alvo de uma proposta oficial nos últimos dias de uma equipe da Arábia Saudita. O nome não foi revelado. Proposta de 5 milhões de dólares, procuraram o Hércules, que é o pai e representante do Rony. E ele falou, antes da gente conversar sobre salário, esse tipo de coisa, vamos fazer o seguinte, conversa com o Atlético. Se o Atlético curtir, a gente conversa. Se não, a gente fica por isso mesmo. E aí esse pessoal desse clube saudita procurou pelo Atlético e o Atlético disse que não tinha nenhuma intenção de conversar a respeito disso. Tá? Então, diante desse cenário, dá para dizer que está completamente descartada a possibilidade de venda do Rony, até porque a janela por lá já se encerrou. Novas do Galo. Leandro, eu estava contando agora há pouco sobre a questão envolvendo o Rony. Só falar uma de bastidor que eu acabei nem publicando. O Atlético havia preparado um bicho esperto, gordo, grande, caso de classificação contra o Cruzeiro, até por conta de toda a dificuldade da derrota por 2-0 no jogo de ida dentro de casa e da necessidade de continuar sonhando com o título, né? O Atlético agora tem Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. No Brasileiro a chance de título é nenhuma. Na Sul-Americana o Galo é de fato um real candidato ao título. Mas a Copa do Brasil é a Copa que paga muito, né? Só de ter passado a próxima fase, o Cruzeiro já garantiu 10 milhões de reais em Pix. Esse valor é aplicado também a Cruzeiro, a Corinthians, a Cruzeiro, a Fluminense e Vasco. Para ser preciso, 9 milhões e 900 mil reais, tá? Isso sem falar na receita de bilheteria, isso sem falar na chance de chegar na final. O vice-campeão da Copa do Brasil desse ano fatura pelo menos 30 milhões de reais e o campeão fatura mais de 70 milhões de reais. André Ricardo Just. Boa noite, Nicola. Qual a situação do fair play financeiro aqui no Brasil? Alguma novidade? Essa é uma das questões que eu quero repassar para o Luiz daqui a pouquinho, tá? Acho que há muito entendimento equivocado sobre o fair play financeiro e quais são os caminhos dele, os caminhos que ele tem a percorrer. No Atlético, agora o pensamento no Campeonato Brasileiro. Não tem tempo para ficar lamentando a eliminação na Copa do Brasil. É um confronto direto neste momento na tabela de classificação. O Galo está a 2 pontos à frente do Santos, adversário deste domingo, jogo 4 horas da tarde, Arena MRV. Para esse compromisso, o técnico Jorge Sampaoli, ele tem um desfalque certo, o zagueiro Júnior Alonso, que está suspenso, 3º cartão amarelo. As opções de zagueiros do elenco, o Vitor Hugo, que participou de todas as atividades aí com o treinador nesse período, e o Ivan Roman, que estava servindo o Chile na data FIFA. Treinou menos com o Sampaoli. E pela questão da bola aérea, que vem sendo um problema detectado já pelo Sampaoli, de novo aconteceu no Clássico, o Galo tomar gol de bola parada, pode ser que ele faça a opção pelo Vitor Hugo. E o Sampaoli normalmente gosta de fazer mudanças na equipe. Nesse cenário, pode ser que de novo ele faça alguma alteração ali no meio, no ataque. Me chamou a atenção que no Clássico contra o Cruzeiro, atacantes de ofício começaram jogando só. Coelho, que nem fez uma função muito ofensiva, estava como um ala pela direita, e o Hulk. E no segundo tempo entrou o Rony. Os demais atacantes sequer foram solicitados, né, a participar do jogo no Mineirão. Esse duelo Galo e Santos já tem aí um público de mais de 20 mil garantidos e a tendência é que tenhamos um bom público, ainda mais ingressos nesse fim de semana. A venda está melhorando porque é a estreia do Sampaoli, o Galo precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e tem o fator Neymar,
que deverá ser confirmado pelo Santos entre os titulares nesse fim de semana. O que, para mim, ficou mais provado, e olha que a gente viu isso nos jogos em que o Lucas Gonçalves comandou, e agora com o Sampaoli, é que o estrago feito pelo Cuca, ele é maior do que a gente imaginava. O Cuca não conseguiu fazer o Atlético virar um time. Chega o Sampaoli nos braços da torcida, que tem uma imagem dele. Assim como o Sampaoli tem uma imagem de alguns jogadores do Galo do passado, né? Que há muito tempo não jogam o que ele viu os caras jogarem. A torcida também tem uma imagem que é aquele memórias do Facebook, né? Com relação ao Sampaoli, que há algum tempo não consegue, não é que é um título, fazer um bom trabalho, né? Mas recentemente ele teve no Flamengo e com aquele timaço não conseguiu arrumar nada, né? Então, o que acontece é o seguinte, chega o Sampaoli e ele vê o quadro todo, acho que algumas coisas ele acabou não conseguindo observar, porque é muita coisa em pouco tempo e tal. E aí não é que um treinador de futebol sou eu, você, o telespectador, o ouvinte, e aí eu tô falando inclusive pro cara mais fanático, que é esse cara que fica bravo quando você critica o time dele, mesmo se você tiver razão. O que você faz com pouco tempo de trabalho? Tem poucas sessões de treinamento, foram 4 dias em 2 períodos, 5 dias no total. O que você faz se você tem pouco tempo de trabalho e um jogo tão importante e decisivo contra um adversário que está jogando muita bola e ainda tem a vantagem? Você procura não mexer tanto na estrutura. Porque se você mexe muito na estrutura, só para explicar bem calmamente, o que acontece? Você não consegue, você desvincula o time do que ele treinou até agora e você não consegue fazer com que o time passe a executar o que você treinou naquelas poucas sessões. Sabe um exemplo muito claro de que isso acontecia? Uma seleção brasileira com o Fernando Diniz. Os jogadores não jogavam o que eles jogavam no clube e também não conseguiam fazer, evidentemente, com poucas sessões de trabalho, o que o Diniz gosta do futebol, né? Então, o que acontece é o bom senso que a gente fala. Mas, evidentemente, isso não acompanha a carreira do Sampaoli e ainda não começaram as críticas. Estou falando que a característica dele, então, quando ele foi contratado, praticamente todo mundo sabia que ia ser assim. Talvez não com uma primeira impressão tão distante do que o mundo enxerga. Por exemplo, ele precisou de 9 sessões de treinamento, né? 4 em 2 períodos e uma em um período só. 9 sessões de treinamentos. Ele não percebeu que o Fausto Vera não é bom jogador na posição dele, quanto mais como zagueiro, que ele inventou o Fausto Vera como zagueiro. Em 9 sessões de treinamento não deu para ele ver que o Igor Gomes não pode ser titular nunca do Atlético. E se ele recorresse a qualquer um que está passando na rua, falasse assim, você que acompanha os jogos, como é que foi o Igor Gomes quando saiu jogando? Como é que foi o desempenho dele? O cara ia falar todas as vezes, ele foi mal e saiu no intervalo, inclusive saiu, ontem não foi no intervalo, mas foi no segundo tempo. Quem é o jogador que vem tentando alguma coisa diferente no time? O cara ia falar, é o Coelho, jogando pelo lado esquerdo, aberto pelo lado esquerdo. Ele botou o Coelho de ala pela direita. Como é que gosta de jogar o Scarpa, que em algum momento já foi eleito, e aí não sou eu que estou falando, foi a eleição, melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Aí ele gosta de jogar do lado direito para dentro com liberdade. Então eu vou espremer ele dentro para liberar o Coelho para atacar pelas alas. Quem são os maiores batedores de escanteio e de falta? Aí você pode colocar até do Brasil. O cara vai falar, é Hulk e Scarpa. Ele posicionou, durante todo o primeiro tempo, o Hulk e Scarpa fora da grande área, dos escanteios, para fazer uma jogada para eles pegarem de primeira. Claro que não deu certo, evidentemente. Você pede Hulk, o Hulk fez até gol olímpico. Scarpa, nos escanteios que ele bateu, o Hulk também, saíram alguns gols do Atlético na temporada. Então, assim, ele mudou, mas mudou muito. Mas muito. Mas o torcedor fanático, e aí eu tô falando com o torcedor fanático que tem um microfone na mão ou não, porque tem essa nova categoria, né? E que aqui não é nenhuma crítica, não. Tenho grandes amigos, Romano, que fazem canal do torcedor. Aliás, um abraço pro Fábio Azevedo, pro Farid, que fazem isso e tá tudo bem. Só que isso mudou um pouco a comunicação.
né, esportiva, né? Porque o cara, ele fala como um torcedor. Aí o que acontece? E esse cara não é um cara crítico, evidentemente, né? Claro que não é. Mas aí a gente fala, tudo bem, então, como foram poucos os treinos, poucas as sessões, não deu pro cara observar tudo. Não deu pra observar que o Fausto Vera é ruim, que o Igor Gomes é ruim, que o Coelho não é lateral direito ou ala direito, não deu pra observar, tá bom? Não deu pro cara que tava no banco de reservas, o treinador, ver que o time dele foi amassado no primeiro tempo e que ele tinha a obrigação de tirar o Coelho da ala direita, que ele deveria tirar o Fausto Vera da zaga, que ele deveria tirar o Igor Gomes do time. Ele não conseguiu ver no jogo que todo mundo estava vendo. É que a torcida do Atlético não foi no estádio. Quem foi no estádio viu que assim aí o que ele faz pro segundo tempo? Ele fala assim, eu vou provar que essa ideia que eu tive foi boa. E não volta igual, volta pior. Porque ele tira o Gabriel Menino, que não estava jogando bem, é verdade, e coloca o Igor Gomes de volante. Para colocar o Rony, que se você passar na rua aqui, passa aqui agora na Barão Homem de Melo, perguntar como é que tá jogando o Rony? Todo mundo vai falar que não tá jogando nada. Então ele põe o Igor Gomes de volante e o Rony no ataque. Continua com os 3 zagueiros, com o Fausto Vera como zagueiro, e continua com o Coelho até os 32 do segundo tempo. Se você colocar um cara que chegou na hora do jogo no banco, depois que ele viu o primeiro tempo, ele vai executar as mudanças. Então eu tô falando que 9 sessões de treinamento ele não viu nada disso que a gente tá falando. Nem foi pesquisar e nem nada. Mas depois que ele viu o primeiro tempo, não dava para ele fazer alguma coisa, ele em si falou assim, não, eu vou provar que isso dá certo. Tomou mais um gol, e aí acabou o jogo, porque eu vi gente falando assim, não, mas o Atlético ficou com a bola. Sim, mas o agregado estava 4-0. E o jogo estava muito confortável sem a bola pro Cruzeiro. Sem a bola, não, mas o Atlético tocou mais a bola. Claro, porque o Cruzeiro permitiu, porque já tinha classificação. E o torcedor não gosta de ouvir isso, porque ele só gosta de ouvir elogio do time dele. Mas eu não estou falando isso porque eu quero o mal do Atlético, não. E não quero também que o São Paulo dê certo. Só que é assustador, esse quadro que eu tô falando, ele é muito assustador. Desde o que ele observou nos treinamentos e principalmente o que ele deveria ter observado durante o jogo. E outra coisa, hein? O Alan Franco, se tiver cansado, vou supor que ele tá cansado, porque o Fabrício jogou na altitude, 4.000 metros, e jogou o jogo inteiro, né? Mas o Alan Franco, que toda vez que foi pra seleção, voltou e jogou no Atlético, o Alan Franco, cansado, ele é titular desse time do Atlético, mas com o pé nas costas. Se ele tiver cansado, porque o Fabrício Bruno não apareceu. Mas ele é titular com o pé nas costas. Então, assim, tem muita coisa para acontecer. A Copa do Brasil já estava comprometida e não foi culpa do Sampaoli. Mas essa primeira impressão foi assustador no sentido que ele vai querer dar murro em ponta de faca. E foi muito assustador, porque não é difícil não, Romano. De novo, pro torcedor mais radical, não é difícil. Dos 4 tempos que disputaram na Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético, o Atlético foi melhor em um. Foi o primeiro tempo do primeiro jogo. Sim. Não dava pro cara falar assim, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que aconteceu nesse primeiro tempo. Pra ver o que eu posso aproveitar aqui. Né? Porque se o Atlético jogou melhor do que o Cruzeiro, sim, não foi muito melhor, mas foi ligeiramente melhor que o Cruzeiro. Vou ver o que dá pra fazer, tirar daqui Não, ele pegou o time e virou de ponta cabeça. Cara que não tava jogando pra titular, improviso na zaga, improviso na ala direita. Depois mexeu ainda, demorou pra mexer, quando mexeu no intervalo, mexeu errado. Então assim, tem muita coisa pra acontecer, mas que essa primeira impressão não deixa de ser assustadora, isso aí é inegável. É isso aí, então, torcedor do Galo, ficamos por aqui com o vídeo deste sabadão. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. O Galo aí voltando ao Campeonato Brasileiro, as suas atenções para tentar se recuperar após essa eliminação dolorosa aí na Copa do Brasil. O Galo que joga contra o Santos aí pelo Campeonato Brasileiro na Arena MRV e depois tem uma partida super importante contra o Bolívar na Sul-Americana, onde o Galo ainda está vivo em busca do título.